Seja muito bem-vindo, bem-vinda também. Estamos começando mais uma semana de estudos aqui na Escola Bíblica. Lembrando que aqui é a maneira interativa de você estudar a Palavra de Deus. A partir de agora, a gente abre o espaço para você interagir junto com a gente. Cada semana um tema diferente. Semana passada tivemos um tema bem prático aqui, né? Falamos sobre a relação entre o ser humano com o verdadeiro cristianismo, na forma de falar, na forma de viver, na forma de amar, tratar as pessoas, se relacionar também. E essa semana a gente vai trazer alguns temas um pouco mais proféticos, escatológicos. Você gosta de profecia? A gente vai falar sobre profecia essa semana. Espero você rapidamente, após um rápido intervalo, a gente já volta. Até já! Mais uma semana em definitivo agora com você, estudando a Palavra de Deus. Seja bem-vindo, hein? Para você que pela primeira vez está acompanhando a gente, para você que já tem como rotina nas suas noites de segunda a quinta-feira, acompanhando junto com a gente. Você pode acompanhar pelo Facebook a partir de agora, tá? facebook.com/Escola Bíblica NT é a maneira mais simples de você interagir com a gente, de você assistir o programa ao vivo, de você comentar também. E eu aproveito e faço o seguinte, lanço um desafio para você que está assistindo pela TV. Ao mesmo tempo que você está assistindo, você pode interagir com a gente pelas redes sociais também, apresentando o seu questionamento, seu ponto de vista, a cada semana temas diferentes. Eu comecei dizendo que semana passada nós falamos sobre a postura do cristão, a vida do cristão, as palavras que ele tem que usar, que o verdadeiro cristão ele é feliz, tudo isso a gente apresentou na Bíblia, né? E muita coisa interessante, muitas pessoas entraram em contato e falaram, pastor, eu gostei muito do tema, bem prático, bem atual, tem uma relevância muito grande na nossa vida. E essa semana a gente vai apresentar um tema um pouco mais profético, um pouco mais denso, um pouco mais pesado e profundo, mas tem uma relação muito forte também com o que a Bíblia diz, tá? A questão escatológica, esse termo que é bem conhecido no meio cristão, para aqueles que se envolvem um pouco mais com a teologia, os eventos finais da volta de Jesus, tá bom? A gente vai estudar essa semana aí. E para isso a gente tem um tema que é o tema da semana, é um tema bem aberto, mas a gente vai falar exatamente sobre questões escatológicas. É esse aqui que eu quero apresentar para você já, tá? Há um passo da liberdade e tem a ver com teologia profética, há um passo da liberdade. Deixa eu voltar aqui e quero apresentar para você a revista que você pode pedir agora, se você ainda não tem, é essa, Verdades para o Tempo do Fim, que tem a ver com a temática da nossa temporada. Nós estamos estudando nessa temporada exatamente essa revista e é ela que eu quero oferecer para você. Tem muita gente que tem entrado em contato e falado assim, pastor, olha, eu pedi, chegou em casa bem rapidinho, chega mesmo, tá? Esse material nós temos aqui para você, graças aos Anjos da Esperança, mas se você já tem esse material, quer algo a mais, a Novo Tempo preparou com muito carinho e sempre tem preparado novos materiais, e é esse aqui, tá? O sábado, deixa eu ajeitar direitinho aqui, o sábado da criação é mais um material novo também, e tanto o Verdades para o Tempo do Fim quanto o sábado da criação, você pode pedir tanto ligando para a gente, tá? São as duas únicas maneiras que a gente tem para você entrar em contato e pedir, tá? Uma delas é através do WhatsApp, que você está vendo ali, 982444449, ou você pode ligar para a gente também, tá bom? 12 21 27 31 21. Ah, pastor, existe outra maneira pela internet? Tá? Pode entrar também no biblia.com, e você, biblia.com.br, você vai encontrar lá esse material também, tá bom? Vamos orar nesse momento, após o intervalo, aquele abraço bem rapidinho e a gente já começa o tema dessa semana, tá? Oremos. Obrigado, Senhor, obrigado porque a Tua palavra, ela continua viva e de alguma maneira nós podemos ser tocados por ela em cada fase da nossa vida.
Eu não sei qual é a necessidade dessa pessoa nesse momento, mas o Senhor sabe, e que de alguma maneira o tema de hoje, o tema dessa semana, fortaleça a fé, ajude para que ela acredite mais em Ti e que a esperança seja sempre fortalecida no coração de cada pessoa que assiste nesse momento. Nós nos colocamos nas Tuas mãos e agradecemos por tudo. Oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Representando todos os amigos que estão estudando a Bíblia, estudando nesse momento aqui na Escola Bíblica, eu queria aproveitar e mandar um abraço muito especial para um grupo que eu tive contato esse último final de semana. Eles são de Águas Claras, no Distrito Federal, é a classe de estudos da Igreja Adventista de Águas Claras, foi via Zoom, via internet, e estava lá o pastor, os líderes dessa igreja também, e vários amigos que estão estudando a Bíblia, né? E a gente fica feliz quando a gente vê pessoas que estudam a Bíblia, seja aqui pela Escola Bíblica, seja através de um estudo na casa de alguém, pela internet, e cada vez mais tudo isso tem acontecido ao longo do Brasil e a gente se sente muito feliz. Então, um abraço muito especial para a Igreja de Águas Claras e para você que está acompanhando também e estudando a Bíblia nesse momento. Um passo da liberdade é o tema da semana. A gente vai começar com um tema forte, que vale a pena a gente imaginar, então, algumas cenas. Enquanto eu vou falando aqui, tente imaginar as coisas que acontecerão na Bíblia, na história do mundo. E eu quero começar com um relato aqui para você tentar entender aonde a gente quer chegar. E a gente sempre termina com esperança, cada semana, tá? Quero começar apresentando a imagem de Marcelin Barthelot, esse homem aqui. Esse homem, ele é um químico francês que viveu no século XIX, 1860. Então, mais de 160 anos, né? Aproximadamente 160 anos. Na visão desse homem, ele disse o seguinte, que dentro de 100 anos, quando ele ainda existia, ele diz, daqui 100 anos, os cientistas vão compreender melhor o átomo. E você já ouviu pelo menos falar sobre o átomo, né? E esse mesmo cientista disse o seguinte, que quando a ciência conseguisse atingir esse estágio de entender um pouquinho mais sobre o átomo, Deus desceria, olha que visão, ele mistura um pouco a ciência com questões proféticas, escatológicas. Ele diz assim, ó, quando o homem entender o átomo, Deus vai descer à terra com um molho de chaves para fechar a oportunidade para todos e vai dizer as seguintes palavras. Olha o que ele escreveu, esse homem, para a gente contextualizar aqui. Senhores, é hora de fechar o tempo. Nossa comodidade mais preciosa está se esgotando e não há nada que possamos fazer para detê-lo ou fazê-lo andar mais devagar. Palavras de Marcelin acerca da promessa de Deus. Essa é a visão de um cientista do século XIX. Na visão desse homem, aconteceria o seguinte no futuro. O mundo seria desolado. Imagine uma cidade desolada hoje, destruída. Aqui é uma cena de guerra, né? Mas na visão de muitas pessoas, a volta de Jesus, ela vai acontecer com uma destruição cósmica. Você já percebeu que além de questões escatológicas, hoje mesmo o mundo cientista, mesmo muitos jornalistas e a visão da mídia de um modo geral, é de que algo está acontecendo no mundo que vai fazer com que o mundo se deteriore cada vez mais. Muitas pessoas pensam assim, ó, até que ponto esse mundo está chegando no fim ou não? Agora, eu apresento para você um outro questionamento aqui. E o questionamento é o seguinte, será que a Bíblia ela, de fato tem essa visão desse mesmo cientista, que as coisas vão ser difíceis, que haverá uma destruição cósmica? Eu quero começar apresentando para você um primeiro texto de Isaías, capítulo 24, verso 1. Será que Deus vai vir para destruir de fato, de uma forma dura, firme? Forte o texto, hein? Isaías 24, verso 1 diz assim, vejam, o Senhor vai arrasar a terra e devastá-la. Arruinará sua superfície e espalhará os seus habitantes. Um texto forte, hein?
Aqui o texto de Isaías, o profeta Isaías. Mas o profeta Jeremias também descreve uma cena parecida. Jeremias 25, verso 33, a gente pode ler junto aqui, tá? Diz assim: naquele dia os mortos pelo Senhor estarão em todo lugar, de um lado ao outro da terra. Ninguém pranteará por eles, e não serão recolhidos e sepultados, mas servirão de esterco sobre o solo. Que cena forte, hein? E é isso que a Bíblia descreve aqui. Será que Deus simplesmente vai chegar e destruir tudo? Muitas pessoas conhecem a fundo a escatologia bíblica, né, os eventos finais, mas é importante a gente entender algumas coisas. Sabe por quê? Porque no meio do cristianismo existem várias interpretações sobre os eventos finais que acontecerão aqui na Terra. Você já havia deparado com esses textos aqui? Textos fortes? Já tinha lido esses textos? Imagine só cadáveres sendo espalhados por todo o planeta, porque não há ninguém para enterrar eles. O que isso quer dizer? Será que Deus, na sua ira, né? Será que Deus está irado? Ele vai descer e exterminar toda a raça humana, como descreveu um tempo atrás aquele cientista? Um outro texto, Jeremias 4, 23 a 25, diz assim: olhei para a terra e ela era sem forma e vazia, para os céus a sua luz tinha desaparecido, olhei para os montes e eles tremiam, todas as colinas oscilavam, olhei e não havia mais gente, todas as aves do céu tinham fugido em revoada. Mais um texto forte, né? E a gente sempre traz mensagens duras, mas com uma esperança ao final. Então aguarde aí, tem muita coisa essa semana ainda. Imagina a imagem do planeta como a gente está lendo aqui, né? O planeta destruído, aqui uma imagem representativa. A Terra vazia. E olha só, a Terra estava vazia. Essa é a mesma descrição encontrada no primeiro capítulo de Gênesis antes da criação. A gente vai para o intervalo, mas olha que interessante. O mesmo texto, a mesma analogia que aparece em Apocalipse de uma terra desolada, uma terra abandonada, uma terra que não havia presença de ninguém, esse mesmo termo, ele é descrito no livro de Gênesis. Gênesis 1, verso 2 fala sobre isso, olha só. E a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. A mesma cena descrita no livro do Apocalipse, a terra vazia, sem forma, trevas, é o que vai acontecer também no final escatológico. E a gente vai entender o que a Bíblia fala sobre isso, tá bom? Vamos dar uma pausa bem rapidinho, a gente vai começar a entender a visão que alguns grupos cristãos têm sobre esses acontecimentos aqui. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso, a visão que alguns grupos cristãos têm sobre esses fatos mencionados, e durante a semana a gente vai entender de fato o que a Bíblia fala, qual é a lição que a gente pode aprender sobre esse tema tão importante, tá bom? Rapidinho, a gente volta já já. Já voltamos com o programa Escola Bíblica e essa semana a gente está apresentando um tema escatológico. Eu li alguns textos aqui fortes que falam sobre a terra desolada, vazia. Inicialmente, alguns textos que fazem a gente pensar o seguinte: o que vai acontecer? Deus de fato vai chegar e vai destruir tudo? Como é que serão as coisas? A gente sabe, ouve falar sobre a volta de Jesus, mas é importante a gente entender. Sabe por quê? Na sequência agora eu quero trazer algumas informações para você que está em casa e gosta de temas assim também. Existem algumas interpretações sobre os eventos finais antes da volta de Jesus. E se a gente não entende exatamente o que a Bíblia diz, se a gente vai para qualquer vento de doutrina, se a gente aceita alguns tipos de interpretações, nós tendemos a aceitar outras mensagens bíblicas, outras doutrinas que não condizem, que não têm uma relação com aquilo que Deus quer ensinar também. Eu quero ler para você algo bem interessante. Se você tiver com a sua Bíblia, eu vou aproveitar e ler na Bíblia agora, de fato, a gente sempre tem projetado ali, mas nós temos a Bíblia aqui, eu quero ler para você o que diz o livro de Apocalipse, capítulo 20, versos 1 a 3, que fala sobre um período difícil que vai acontecer de 1000 anos. Já ouviu falar do milênio, os 1000 anos, os milenialistas,
pós-milenialistas ou pré-milenialistas ou amilenialistas também. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá? Olha só o que diz o verso 1, Apocalipse 20, verso 1. Então vi descer do céu um anjo que tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. E segurou o dragão, a antiga serpente, o diabo Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou no abismo, fechou, pôs o selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até se completarem os 1000 anos. Depois disso é necessário que seja solto em pouco tempo. Muitas pessoas estudam bastante esse tema. Parece uma cena triste, né? Uma cena de desolação, e de fato é a terra abandonada. Mas há um raio de esperança. Deus diz que Ele não vai consumir as pessoas. O plano de Deus é grandioso para o ser humano, inclusive para esse planeta também. Mas o que acontece que a Terra chega numa condição dessa? O que tem a ver esses 1000 anos? O livro do Apocalipse, ele informa que por ocasião da volta de Jesus, algumas catástrofes vão acontecer. E eu quero ler para você um exemplo aqui. Apocalipse 16, 18 e 19 diz assim: Houve então relâmpagos, vozes, trovões e um forte terremoto, como nunca havia ocorrido um terremoto tão forte como esse desde que o homem existe sobre a terra. A grande cidade foi dividida em 3 partes, as cidades das nações desmoronaram. Deus lembrou-se da grande Babilônia e lhe deu um cálice do vinho do furor da sua ira. Dentro do cristianismo, aqui está falando sobre uma cena forte, dentro do cristianismo existem 4 formas de entender esses acontecimentos fortes. E você vai ter que entender primeiro as 4 visões, porque, deixa eu dizer para você uma coisa muito importante, 90% dos cristãos, e quem sabe você seja esse, dos que estão assistindo agora, eles entendem equivocadamente, de uma maneira errada, esses eventos finais. Existe uma visão desses eventos escatológicos, dessa luta, dessa podridão final da terra destruída, e uma delas é chamada de amilenismo, tá? É o amilenismo. Existem 4 interpretações e você percebe aqui 4 cores diferentes. A gente vai detalhar um pouquinho para você entender. O que é o amilenismo? Tem gente que diz o seguinte, e você consegue ver na tela comigo, que Jesus, na verdade, veio, você vê aqui do seu lado esquerdo uma cruz sobre a primeira vinda de Cristo, e você vê aqui escrito milênio simbólico até o final, onde está escrito segunda vinda e juízo final. Existe um grupo de pessoas que são os amilenistas. Eles negam a existência de um milênio literal. Eles dizem o seguinte, que hoje, nesse momento, nós estamos vivendo um milênio simbólico, onde vai ser estabelecida simbolicamente a autoridade e o reino de Cristo Jesus na Terra. Por volta do ano de 454, Agostinho, o chamado Agostinho de Hipona, ou Santo Agostinho, ele começou a interpretar dessa maneira. Então, esse milênio que a Bíblia apresenta, muitos, e aqui eu digo com o coração aberto e respeitoso, como eu digo, principalmente os amigos da Igreja Católica, eles acreditam, a interpretação católica acredita que esse período de milênio é um milênio simbólico, que é um período não literal, onde o reino de Deus será estabelecido através, de fato, da igreja, a igreja romana aqui na Terra. Que a igreja romana, a igreja católica, ela de fato é aquela que mantém a verdade da palavra de Deus. E esse período desse milênio, onde haverão catástrofes, sofrimentos e contendas, será um momento em que a igreja ela vai sustentar. Essa é uma visão. E muita gente que está assistindo agora entende dessa maneira. E se você, de repente, é um católico ou de uma outra denominação, batista, adventista, metodista, da Universal, da Umbanda, Seixinoye, não importa, saiba que essa basicamente é a visão do catolicismo. É uma das interpretações. Existe uma segunda interpretação, que
a maioria dos evangélicos acredita, chamada de pós-milenista. E eu quero apresentar para você uma segunda imagem aqui sobre o milênio, esse período que nós lemos alguns textos fortes aqui. Acreditam da seguinte maneira, você pode ver comigo. Do seu lado esquerdo está escrito assim, a primeira vinda de Cristo, quando Jesus veio, morreu na cruz. Depois tem um período até que chega o milênio e a segunda vinda e o juízo final. Então, acredita-se que esse período é um pouquinho antes da volta de Jesus. Os pós-milenistas acreditam que antes de Jesus voltar, haverá um período de 1000 anos. Eles colocam a vinda de Jesus após esses 1000 anos. Esse conceito é bem parecido com o amilenismo, né? Mas há uma diferença do primeiro para esse. Haverá um reino terrestre, haverá uma nação terrestre. Então, Cristo, ele vai regressar ao final desses 1000 anos literais. Olha que interpretações diferentes, né? É importante a gente entender um pouco essa cultura religiosa que entrou dentro do cristianismo. Hoje existe uma confusão em muitas mentes sobre, pastor, como é que eu vou entender dentro do próprio cristianismo tanta maneira de entender esse milênio? Jesus vai vir, o que tem a ver o milênio, o que a Bíblia fala? E sabe o que acontece? Um tempo atrás eu lembro que, eu não assisti, mas alguém comentou o seguinte, que um dos grandes homens da mídia brasileira também, um dos grandes pastores evangélicos que muitos conhecem aí, disse o seguinte, olha, não estude o Apocalipse, não estude profecia, porque isso não é necessário para a nossa salvação. E eu digo uma coisa para você, é verdade que tem muita gente que nunca leu a Bíblia, não teve oportunidade, não sabe ler, não teve o privilégio de ler, mas Deus vai salvar de acordo com o conhecimento que essa pessoa teve, com a vivência que essa pessoa teve. Mas quanto mais nós estudamos a Bíblia, quanto mais nós entendemos de fato a profundidade das profecias, mais nós acreditamos que ser cristão é algo lógico, é algo coerente, não é algo de gente ignorante. Então nós apresentamos duas visões acerca desse período de 1000 anos. E eu quero apresentar para você uma terceira visão, que grande parte do grupo evangélico acredita também, tá? Que é essa daqui. Você vê à esquerda da tela a primeira vinda de Cristo, depois eles acreditam da seguinte maneira, haverá segunda vinda com um arrebatamento, depois da segunda vinda haverá um período de tribulação, depois a segunda vinda com a igreja, depois o milênio, depois a segunda vinda após a tribulação e o milênio com o juízo final. Várias camadas, né? A gente entende aqui que muitas pessoas interpretam dessa maneira. Nós não vamos entrar em detalhes, não dá para a gente aprofundar, é um estudo denso. Mas eu sei que grande parte das pessoas está assistindo e de repente está assim, pastor, que confusão, nunca ouvi falar disso. Mas possivelmente se você perguntar para o seu padre, para o seu pastor, essas serão as interpretações básicas que serão apresentadas sobre o período de 1000 anos. Mas existe uma interpretação que é a interpretação bíblica. E nós vamos estudar a partir de amanhã o que de fato é o milênio, os 1000 anos. Eu quero apresentar para você aqui o último gráfico de hoje. Jesus veio, morreu na cruz. O tempo está passando, haverá um tempo de batalha, de conflito, de perseguição ao povo de Deus, de tribulação. Jesus virá. E depois que ele vier, aí a Bíblia apresenta que haverá 1000 anos e depois o juízo final. Nós vamos entender exatamente o que significa e quando vai ser esse período dos 1000 anos a partir de amanhã. E vamos entender o quanto é importante para a nossa vida pessoal nós entendermos esse tema tão profundo, tão desafiador e profético, e qual a importância de nós conhecermos
a importância da nossa preparação para esse período também. Que Deus te abençoe e que você entenda que a palavra de Deus, ela traz sempre mensagens profundas para o nosso coração. Nós vamos orar nesse momento. Senhor, são tantas interpretações de uma só Bíblia. E o que nós queremos, Senhor, é pedir sabedoria dos altos céus para que a Tua palavra seja esclarecida a cada um de nós. Cada grupo, seja evangélico, católico, tem uma forma de entender. Mas nós queremos entender qual é a Tua verdade, qual é a Tua vontade para a nossa vida e qual a relevância para o nosso viver hoje, para o nosso dia a dia. E no nosso próximo encontro, a Tua palavra seja aberta e faça a diferença em cada um de nós. Oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.